Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? E a gente vai estar fazendo mais um vídeo sobre a parte de geometria plana, né? E aqui a gente tem justamente o seguinte problema, né? Descobrir o valor, né, dos ângulos de x e y, né? Que são justamente esses dois ângulos aqui. E eles formam justamente aqui pela relação de dois triângulos, né? Então a gente tem o triângulo, diminuir aqui, a gente tem um triângulo DBC e tem um triângulo DBA, né? Ou seja, teria esse primeiro triângulo aqui e teria um segundo triângulo, né, aqui. E aí tem um detalhe interessante, né? A gente precisa lembrar, né, entender aquela regra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, essa é a base para a gente poder responder, né, encontrar o valor aí de x e y, né? Então vamos verificar o primeiro triângulo, né, que no caso é o DBC, né? Qual é o ângulo que está faltando nele? O y, né? E aí no caso, observa que ele já tem esses dois ângulos aqui, 80 para o B e 80 também para o C, onde a soma dos dois ângulos, né, no caso a gente teria 80 mais 80, daria igual a 160. Como a gente quer saber, né, o valor de y, né, que é o ângulo que está faltando para fechar essa relação de 180 graus, a gente teria justamente o valor onde y seria igual a 180 menos 160. Logo, y é igual a 20 graus, né? Então, o valor de y. Ok, e agora a gente precisa descobrir o valor de x. Para descobrir o valor de x, aqui tem um detalhe interessante. A gente vai precisar saber esse ângulo aqui logo, né? E esse ângulo aqui é uma relação de um ângulo suplementar, né? Já que a gente tem aqui 80 graus aqui indicado, para a gente encontrar essa relação suplementar para 180 graus, a gente teria 180 menos 80, ou seja, esse outro ângulo aqui interno é igual a 100 graus, né? Então, a gente teria 100 mais 60, que daria 160. Para chegar a x, seria justamente onde x seria igual a 180 menos 160. Logo, x é igual a 20 graus, né? Então, nesse caso, tanto x quanto y, né, igual a 20 graus, né? Se a gente for somar o valor dos dois, né, esse ângulo XY seria igual a 40 graus, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Hoje falando especificamente sobre prensa hidráulica, é o terceiro vídeo falando sobre prensa, né? A gente já falou sobre a indicação de força, né? A relação de curso, né? Curso de deslocamento, e agora a relação especificamente de força, né? Ou seja, o quanto se tem de relação proporcional da força aplicada ali na prensa hidráulica, né? No caso, a gente tem aqui os dois tubos, né? E no caso, para calcular essa relação de força, é só fazer a relação proporcional da força de um ponto com a força do segundo ponto, né? Então, nesse caso aqui, fazendo a relação de 150 newtons e 600 newtons, né, que a gente calculou no primeiro vídeo, a gente teria 150/600, né? O que nos daria a seguinte relação, 1/4, né? Ou seja, 1/4 ali aplicado no que diz respeito à força, né? Ou seja, 150 é justamente 1/4 de 600. Na prática, o que isso significa? A cada 1 newton aplicado, né, de força nesse ponto, você vai ter 4 newtons aplicados nesse, né? Se você tiver 100 newtons de força aplicado nesse ponto, você vai ter 400. Lembrando que isso também é inversamente proporcional para a relação da força, né? Ou seja, se você tiver a aplicação de força nesse ponto aqui, né, exemplo como o caso aqui de 600 newtons, a força do outro lado ela vai ser menor, né? Ela vai ser 4 vezes menor, no caso 150 newtons, né? Então, essa é justamente a relação da aplicação de força. Nesse caso, para esse mecanismo aqui, a cada 1 newton aplicado, né, você vai ter ali a proporção de 4 newtons da referente à área 2, e se for o contrário, você vai ter justamente a força aplicada dividido por 4, se for da área 2 para a área 1, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!